Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema do meu programa hoje, eu vou falar sobre como atuam, de que forma, em que momento que atuam os obsessores e, é claro, eu vou continuar falando sobre o caso do Lázaro, ok? Porque tudo aquilo que fervilha nas redes sociais, eu gosto sempre de trazer um novo olhar, uma nova forma de a gente ver a situação, até para a gente, muitas vezes, se conformar com as coisas que estão acontecendo. Lembro vocês que a razão do meu programa é a ONG da Rádio Mundial. Eu venho promover a ONG da Rádio Mundial. Tem 280 cães. Essa ONG, ela é uma herança que nós ficamos aqui na rádio, do nosso querido Luiz Gasparetto, que tanto nos ensinou aqui na rádio, e todos os cursos e viagens e vivências que fizemos. Então, ele teve creche, ele teve centro espírita, e por último ele estava com essa ONG de cães. Essa ONG tem 280 cães. E a gente, com muito amor, muito respeito a esse trabalho, a esses animaizinhos, a gente continua aqui sempre pedindo para vocês um olhar diferente, porque quando o meu programa sobe para o YouTube, aparece o Pix da ONG. Sabe, R$10 faz toda a diferença. Se cada um de vocês contribuísse com R$10, seria uma fortuna e que nos ajudaria. A ONG nos custa R$35 mil por mês. Ela tem veterinário, eles são todos bem tratados, ração, medicação, vacina. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês? É essa alegria de poder fazer alguma coisa. Sim, ajuda a gente ajuda a gente a fazer. Ah, você pode dizer, eu não tenho tempo, não posso, não quero. Mas ajuda a gente a fazer. É até um serviço de utilidade pública. A partir do momento que a gente tira esses animais, vacina contra a raiva, trata, sabe, impede que um ou outro animal atravesse numa estrada e ainda cause algum tipo de colisão. É um trabalho social. Às vezes eu comento, nós não podemos culpar o Estado, né, a prefeitura, os governos de tudo. Vamos fazer a nossa parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte, vai dar tudo certo. E assim, às vezes eu falo para as pessoas, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, pede para a pessoa, se inscreve no canal, é grátis. É só se inscrever e dar um like, ativar o sininho. E assim você ajuda por demais a gente ter mais voz, crescer o canal, fazer essa contribuição, que às vezes você não pode, não quer, e, enfim. Mas uma pessoa que você indica faz uma contribuição. Tem gente que aqui no canal, que me segue, acompanha, que dá R$100 por mês. Tem gente que dá R$10 e que é maravilhoso. Porque tudo aquilo que é de amor e de afeto multiplica. Sabe? Eu tenho... A Nice trabalha comigo em casa e ela é maravilhosa. A razão de eu ter tempo de estar aqui e tudo, ela faz toda a estrutura como uma empresa. Uma casa é uma empresa. Lembro que na USP tinha a Faculdade de Administração do Lar, né? Que é uma empresa. E todas as vezes que ela recebe, ela diz que Deus abençoe e que multiplique. É tão lindo isso. E é sempre de coração. E é isso que faz com que tudo se multiplique. Às vezes R$1 multiplica tanto. Então, é sobre isso que eu gostaria hoje de chamar a atenção de vocês. E eu vou falar um assunto muito interessante. Eu vou falar sobre essa questão do Lázaro. E eu vou, antes de falar do Lázaro, eu quero dizer para vocês uma situação muito interessante que muita gente não comenta, mas eu acho importante para a gente que gosta de aprender, adquirir conhecimento. Jesus era para ter nascido entre os druidas, mas ele não nasceu entre os druidas, e isso mudou bastante o nosso aspecto social
nosso aspecto de nós lidarmos com as forças da natureza, essa questão do alimento ser tão focado em enlatados e comidas que de repente são muito gordurosas, a forma como a gente trata os animais, porque se Jesus tivesse encarnado entre os druidas e ele fosse um druida, ele já vinha e já ia passar para todos nós, de uma forma muito intensa, toda essa cultura, todo esse nível de consciência com relação à sustentabilidade do planeta, a não desperdiçar a água, né, não poluir o planeta com tudo que se joga nas ruas, seria muito diferente. Vocês vejam que pode não parecer, você fala assim, não, mas ele nasceu, ele deu o recado. Sim, mas toda essa transformação que nós estamos sofrendo agora, até com esse pessoal que nasceu no ano 2000, são essas crianças que já vieram, que hoje tem 20, 21, 22 anos, que já vem com um DNA todo alterado para acompanhar essa mudança planetária, muitos deles já nascem veganos. Aí você fala, pô, tem criança que você pode fazer, ela não come carne. Tem criança que já nasce vegetariano. Então, você vê, muitos de nós, adultos, nós desenvolvemos, e eu sou uma dessas pessoas, intolerância à lactose. Você fala assim, como assim, né? É porque a gente vai mudando de tal forma, a nossa forma de encarar, de ver e de sentir sobre as coisas do mundo, que você faz mudanças metabólicas em você. Então, se Jesus tivesse conseguido nascer entre os druidas, não conseguiu, porque teve quando as forças ocultas descobriram, eles iam tentar fazer essa operação toda ser abortada. Então, numa atitude estratégica, e o povo que estava com mais fé, esperando um Messias, como era o povo hebreu, né? Os judeus, então, foi ali que Jesus nasceu. Então, veja que interessante, né? O que nós fazemos hoje, né? Se você tiver a curiosidade de descobrir o que é um druida, você ia ver quantos anos-luz nós estaríamos à frente. Muitas coisas que aconteceram durante a história da humanidade, né? A gente fala assim, tipo, de 12 mil anos para cá, né? Tem muito a ver com tudo aquilo que esse pessoal, sacerdote, de algumas tendências religiosas aqui nos últimos 2000 anos também, fizeram muitas alterações. E agora é momento da gente parar, analisar. Falei, bom, tem as profecias, mas o que é que eu posso fazer por mim? Então vamos trazer isso agora para bem pertinho de todos nós. Como é que nós podemos fazer? Primeiro, nos equilibrando. Como é que nós podemos fazer para fazer uma história melhor para nós, uma evolução? Para que a gente não conviva mais no mesmo planeta, onde pessoas se recusam a tomar vacina, onde tem informações completamente enganosas sobre a vacina. Tomem a vacina, amigos estrelas, amigas estrelas. É muita tecnologia que tem por trás disso. Então, como é que nós podemos fazer para não nascer mais num planeta que tem tanto problema? Ou então para a gente ser melhor, resgatar. Porque veja, se Chico Xavier foi Moisés, depois ele foi João Evangelista, mais um pouco, caminhou mais um pouco, foi Platão, e assim foi indo, várias encarnações. Bezerra de Menezes. E a última que a gente teve com ele aqui foi Chico Xavier. Então, se Chico Xavier já foi tudo isso e ainda continua encarnando e reencarnando aqui, o que nós temos que fazer para melhorar? Então, veja, nós não podemos ficar tão distantes com tantos exemplos que a gente tem, né? Um exemplo que o Chico Xavier deu de completa
humildade, se não tinha apego em nada, dormia numa cama simples, o criado mudo dele era um caixote, ele tinha que mostrar, ele é o maior exemplo da história da humanidade, de pessoa humilde, de pessoa que nasceu humilde. Amigas, estrelas, amigos, estrelas, ele tinha até o 4º ano primário. Então, um dia ele foi fazer um debate com um professor de biologia, né? E esse professor, não era um debate, estava ensinando algumas coisas. E todo o conhecimento que ele tinha, quando você fala da Gênesis, que eu falo assim, então me explica como é que é a gestação. Tudo que ele sabia da bioquímica da gestação, tudo que ele sabia das divisões, mitose, meiose, etc., da área de biologia, tinha que ter muito conhecimento. Tinha que ser um PhD, tinha que ser pós-graduado, mestrado. Então, como que isso acontece? Como que você pode ter crianças com 4 anos tocando piano? Tudo que a gente faz, a gente nunca perde. A gente leva para outras encarnações. É o aprendizado. Então, hoje, o que a gente pode fazer? É difícil a gente estar sozinho no mesmo ambiente. Normalmente, existem os nossos amigos espirituais, mas também existem aqueles cobradores. Pessoas que no passado a gente, de alguma forma, prejudicou. E, às vezes, essa pessoa, esse espírito, por ignorância, continua na mesma situação, vivendo a mesma história várias vezes e perseguindo você. Então, quando você faz o evangelho no lar, você pede para essa pessoa, para esse espírito te perdoar, que você sempre fez o seu melhor, que vidas passadas você não sabia o que você estava fazendo, para tentar encaminhar, é nossa responsabilidade também, encaminhar esses que em algum dia, em algum momento, nós desencaminhamos. Então, a parte da evolução é muito interessante, ela depende de nós, de um conjunto, e a gente está aqui para estimular vocês. Os espíritos contam várias histórias para a gente, para nos estimular. Então, por que servem as profecias? As coisas que Chico deixou escrito, as coisas que Saint-Germain sempre nos diz, as coisas que às vezes você escuta, um texto inteligente, ele vem para te estimular a ser melhor. Estimular a progredir, a evoluir, porque nós não andamos para trás. A gente está sempre, sempre com aprendizado. Então, como é que a gente pode fazer? Às vezes você tem na sua família, ou você conhece alguém que bebe muita bebida alcoólica. É sabido que quem bebe bebida alcoólica, tem esse vício, não está sozinho. Lembrando que o vício, ele é da alma. Porque você veja que às vezes você coloca uma pessoa numa clínica, 60 dias ela sai, tá limpa, não tem mais nada, não tem vestígios. Mas os acompanhantes desta pessoa precisam do álcool. Eles continuam jogando ideias para que a pessoa volte a beber. Porque eles conseguem assimilar o fluido, a energia dessa bebida. Então, uma pessoa para fazer esse tratamento precisa de tratamento espiritual, né? E tratamento de médicos. E precisa querer. Então, quando você se aproxima de uma pessoa que ele é alcoólatra, o próprio cheiro, o odor que sai dos poros, contamina um ambiente que a pessoa vai, porque aí, às vezes, ela está com uns 500 obsessores, passa em algum lugar, ela exala esse cheiro de álcool, passa na porta do bar, pega mais 2, e é assim. Agora, quando a gente percebe que nós temos que romper esse ciclo, se for o ciclo de... Tem gente que já levanta reclamando do dia. Então, se for esse espírito de ó dias, ó céus, ó... Então, também, essa pessoa tem que se tratar psicologicamente, às vezes precisa de uma medicação, um acompanhamento psiquiátrico e espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu falo com uma tranquilidade muito grande, que não quer dizer essa bobice, dizer que a pessoa ser bitolada, que é espírita, que é
evangélico, que é umbandista, não é isso. Tudo que se chamou de espiritualidade até hoje é ciência. E vocês vão ver a convergência que vai ter da espiritualidade com a ciência. Vocês vão ver que era tudo ciência. Não tinha outra forma de explicar, então se explica que é espiritualidade. Mas é tudo um trabalho incrível de física quântica, de energia, vibracional. Então, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Sempre melhorar a nossa vibração. Como é que dá para fazer isso? Se eu estou muito tenso, estou muito nervoso, senta 2 minutos, respira, procura ouvir as batidas do seu coração, se acalma e reinicia. Sabe quando a gente dá um boot no computador e a gente reinicia? Começa de novo. Às vezes você está no teu computador, no teu celular, ele começa a bugar em tudo. Você vai numa tecla, não dá, aí paralisa. Qual que é a recomendação? Desliga, espera 18 segundos e liga de novo. Até a TV a cabo faz isso. E se nós somos resultados de física, se nós temos tantos pontos eletrônicos e eletromagnéticos dentro do nosso corpo, que a gente faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, que mede a frequência de onda da parte elétrica que você tem dentro de você, dá uma desligada. Como é que a gente desliga? Senta, pelo menos 2 minutos. Depois, no decorrer dos dias, se você conseguir fazer 2 minutos por uma semana, automaticamente você vai fazer mais. E essa reconexão sua, o seu corpo com o seu coração, com o seu sentimento, com a sua mente, essa reconexão faz você ver tudo diferente. Então, falando nessa questão do Lázaro, como é que a gente pode ver tudo diferente? O que é que os espíritos nos contam? Os espíritos nos contam que tem muitas pessoas que têm resgates para fazer. E aí, tem uma história de um senhor que, por ciúmes, uma vez ele deu um tiro no peito e matou uma pessoa. Isso é um livro da Zília Gasparetto. E depois de muito tempo, ele recebeu algumas pessoas como filhos, as pessoas do desafeto, mas como ele tinha tirado a vida de uma pessoa abruptamente, dando um tiro no peito, a empresa que ele trabalhava como segurança foi assaltada. E aí, mesmo ele não tendo reagido, não tendo feito nada, ele levou um tiro no peito. E aí, quando ele desencarnou, eu já falei para vocês, né, que é completamente difícil explicar para uma pessoa que já era, né? Você só desencarnou, você vai ver agora os teus outros entes queridos, que você passou. Aí a pessoa fica preocupada com os filhos, com a dívida, para quitar o carro. Onde é que largou o celular? Não, bem, você não precisa de mais celular aqui. Aí vai sendo difícil explicar, né? Mas vocês entendem como é difícil. Mas está tudo certo. Aí pega essa pessoa e explica, ó, você desencarnou por isso. Aí tem que refrescar a memória, levar ele na vida passada e ver, olha, você está vendo? A pessoa era casada, tinha 2 filhos. Olha o que aconteceu com essa esposa, quando você tirou a vida do marido. Mas eu era muito novo ainda, eu também queria ver meus netos nascer. Sim, mas esse era o projeto. Aqui você quitou, você não deve mais essa parte. Sua vida é vida eterna, né? Sua próxima vida vai ser super legal, porque você não deve mais isso. E quando a pessoa se conscientiza e seu coração é tocado, o seu sentimento, a pessoa reconhece e agradece. Então, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, aconteceu lembra daquela onda gigante que invadiu aquela onda gigante que invadiu o tsunami, lembra? Tinha um casal que estava lá na hora do tsunami. Bom, o sonho deles era viajar para, como é que chama? É Tahiti, não? Bem, o sonho deles era viajar, ter uma lua de mel, e eles foram, e eles gostavam muito de mergulhar. Quando deu o tsunami, eles estavam embaixo d'água, com escafandro, todo paramentado, mergulharam profundo.
Eles sentiram a água movimentar. Só. Quando eles subiram à tona, já tinha acontecido o tsunami. Então, não aconteceu nada para eles. Por quê? Porque eles não tinham esse resgate. Alguns, quando vai acontecer qualquer tipo de movimentação dessas, ou é um vendaval, um temporal, um tsunami, todos os animais sabem antes. E aí começa todo mundo. Então tem história de elefante que resgatou criança. A criança brincava com ele todo dia, ele foi lá, resgatou a criança e aí sobe em direção às montanhas. Então eu queria que vocês entendessem, eu queria deixar esse recado hoje, esse olhar, assim, por mais que pareça, tá tudo certo. Aí você fala assim, mas como é que a gente tem, sei lá, políticos que roubam e tal. Eu falei, gente, não é que a gente merece tudo? Não é que a gente foi no passado um povinho que a gente também... Então parece que nós somos vítimas e nós não somos. Parece que a gente... Poxa, tenho que pagar tudo isso de imposto, passo, o carro cai no buraco, quebra a roda. Tem um livrinho do Luiz Gasparetto que chama-se Você é Seu Carro. Aí você fala, por favor, vai. Isso não. Mas se nós estamos falando do mundo de energia, você energiza seu carro. Então, conforme o que você não está bem... Eu me lembro uma época que eu via bater no retrovisor. É para não olhar para o passado. Eu me lembro que eu falei com o Luiz, cada carro que eu pego, eu dou uma lascada no retrovisor. Ele falou, para de olhar para o passado. Não é eu não olhar para o retrovisor. O passado da minha vida. E se nós somos energia, se nós é que magnetizamos tudo que temos... Você vê, tem gente que adota uma criança, a criança é a cara de um deles da família, ou tem tudo da família. Você fala, né? Sim, a convivência, você magnetiza. Você anda na rua, eu acho muito engraçado, outro dia eles me mandaram vários cachorros que tinham a cara do dono. Mas era muito engraçado. Né? Porque tinha um que era barbudo, tinha um que tinha o cabelo assim comprido e ruivo, colocaram um cachorro que tinha as orelhas assim compridas e ruivas. A gente atrai as coisas por energia, é energético. Portanto, esse caso do Lázaro, sim, vai ter outros desdobramentos. Ele atua e ele atua a lei. Se tem aqui nem esse moço que morreu com o tiro no peito, que aconteceu alguma coisa, por mais bizarro que possa ser, é difícil de aceitar uma coisa dessa. É muito difícil. Mas se tinha que acontecer alguma coisa com alguém, e se tinha que achar esse fazendeiro? Sabe? Se ele também tinha contas a acertar com alguém. Todo mundo que vai se envolvendo, aí você vai ver que desenrola. Acaba aparecendo tanta gente no meio da história. Você fala assim, nossa, era para prender um, prendeu 22 pessoas. Vocês entendem? A gente tem que olhar assim, quem é que vai cobrar? Quando umas pessoas devem, quem é que vai cobrar? Que nem esse rapaz, esse senhor que levou o tiro no peito. Quem é que ia cobrar? Dele. É muito difícil. Entendem? Então, às vezes acontece uma coisa assim, porque tudo é energético. Tudo é vibracional. Teve uma oportunidade que um médium foi conversar com um rapaz, fazendo uma entrevista. Ele roubava carros. E ele falava, como é que você rouba? Ele disse assim, eu olho para o carro que eu posso roubar e que ele não vai dar nada errado para mim, tem uma cor mais vibrante. Quando ele está meio fosco, eu sei que não vai ser bom para mim. Então depende da vibração daquela pessoa, que é o dono do carro. Por isso você é seu carro. Nós magnetizamos tudo que a gente coloca a mão. Não tem gente que olha a planta morre? E não tem gente que tem a mão boa? Você fala, nossa, essa pessoa tem a mão boa para plantar. Olha essa orquídea na mão dessa pessoa, deu uma orquídea. A orquídea não durou 6 meses? É a vibração.
é o amor. É aquela pessoa que vibra esse amor em tudo. Para mim, para você, estrela querida, para o planeta. E é nessa vibração de amor e de bem-querência por tudo, do carinho que eu tenho por vocês, do amor que eu venho compartilhar aqui com vocês, que eu desejo que vocês tenham uma semana cheia de boas energias, de esclarecimento, de meditação, uma semana cheia de paz. O Deus que habita em mim abençoa, festeja e contempla o Deus que habita em você. Namastê. Jerusalém, céus